Você confirma o que você disse, que só existe 12 apóstolos? Você confirma isso? Sim, Jesus estabeleceu 12. Porque você havia confirmado em outras conversas anteriores que só havia 12 apóstolos. Aí eu pergunto, você confirma? Você agora já não confirma. Já está falando de Matias. Então agora eu pergunto, Jesus teve um 13º apóstolo, que é Teve, Matias? teve. E Então não é Paulo apenas também 12. fora do tempo. E Então Paulo também fora do tempo. agora há um 14º apóstolo, não é isso? Sim, sim. E eu lhe pergunto, Barnabé não foi um apóstolo? Não. E se eu lhe mostrar na Bíblia que Barnabé foi um apóstolo? Você Então pode mostra, por retificar o que favor. você disse? Então mostra, por Atos, favor. Atos 14:14 diz que Barnabé era um apóstolo. Então, Jesus tinha 12 apóstolos. Então vamos Depois, lá. Matias, 13º apóstolo, de acordo com a teologia. Paulo, 14º Tá. apóstolo. E depois, agora, Barnabé também foi chamado de apóstolo. Tá A bom. princípio você disse que era apenas 12. Agora você está retificando, dizendo que Matias também é. Está dizendo que Paulo também é. E você disse que Barnabé não era e estou dando a referência para você. Com relação a Barnabé, nesse ponto você tem razão. Eu me equivoquei. Você pergunta se Cacô Filipe é o caminho da salvação. E eu respondo que sim. Antes de responder essa questão, vou responder a outra, para não deixar nenhuma para trás. Se Cacô Filipe é maior do que Jesus de Nazaré, respondo que sim. E vou dizer por quê. Porque Jesus de Nazaré, no seu ministério profético, no seu ministério de profeta, ou seja, ele como filho do homem, ele foi enviado somente para salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. O seu ministério era para os seus irmãos judeus lá em Israel, de acordo com Mateus capítulo 15, versículo 24, e de acordo com Mateus capítulo 10, versículos 5 e 6. Enquanto que Cacô Filipe, no seu ministério profético, no seu ministério de profeta, ele é o profeta de Deus para todas as nações da terra, para todos os habitantes da terra. Jesus de Nazaré, somente para os judeus, as ovelhas perdidas da casa de Israel. No ministério profético, Cacô Filipe é maior do que Jesus de Nazaré. Vou para outra pergunta, se Cacô Filipe é o caminho, a verdade e a vida, sim. Cada profeta mensageiro é o caminho, a verdade e a vida no seu tempo. Jesus nunca disse que ele sempre foi o caminho, a verdade e a vida. Jesus não poderia dizer isto porque é uma mentira, e ele não poderia mentir. Jesus nunca disse que ele seria para sempre o caminho, a verdade e a vida. Mas ele disse no seu tempo, no ano 33, eu sou. Ele usa a expressão o tempo presente. Ele nunca disse eu fui ou eu serei, mas ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque no tempo de Jesus, ninguém poderia ser salvo a não ser que acreditasse no que Jesus pregava. Assim como no tempo do dilúvio, senhor Medeiros, o caminho, a verdade e a vida lá era um homem chamado Noé, e não Jesus de Nazaré. Ninguém poderia chegar ao céu se não passasse por Noé. Ninguém poderia ter vida eterna se não acreditasse em Noé. Ninguém poderia estar na verdade a não ser que cresce em Noé. Noé, no seu tempo, era o caminho, a verdade e a vida. Moisés, no seu tempo, era o caminho, a verdade e a vida. Elias, no seu tempo, era o caminho, a verdade e a vida. Acabe, Jezabel e os profetas de Baal e os profetas de Azai foram ao inferno, porque não receberam Elias como seu profeta. E João 13:20, aquele que recebe quem eu envio, a mim me recebe. O enviado hoje, senhor Medeiros, não é Jesus de Nazaré. O enviado hoje para todos os habitantes da terra chama-se Cacô Filipe. Muito boa noite a todos os irmãos e irmãs. Boa noite, apóstolo Deltamar. Boa noite, senhor André Luiz. Eu me chamo Maurizão Alves de Lima, discípulo do profeta Cacô Filipe, aqui na cidade de Redenção, né? Mais uma vez, nós estamos ao vivo para essa live, né? Onde vai haver um debate entre o senhor André Luiz e o apóstolo Deltamar. E o tema desse debate é: Cacô Filipe é um verdadeiro profeta? Esse debate será transmitido pela página Apóstolo Deltamar Costa e também pelo canal Arena Apologética, né? Aqui está o senhor André Luiz, que irá mostrar, de acordo com a sua interpretação, que Cacô Filipe não é um verdadeiro profeta. De outro lado, está o apóstolo Deltamar, que irá provar, irá mostrar que Cacô Filipe é um verdadeiro profeta e que Deus ainda continua enviando profeta.
Então, eu passo a palavra ao apóstolo Deltamar. Muito obrigado, irmão Maurizan. Muito boa noite ao irmão. Muito boa noite ao senhor Medeiros, o que eu conheço como Medeiros. Depois, na sua fala, ele vai me dizer como quer que eu chame, se é de Medeiros ou de André, né? Estou vendo aí que o seu nome é Medeiros, é André Luiz. Eu sou Deltamar Costa, eu sou discípulo e apóstolo do profeta Cacô Felipe aqui no Brasil, e pela graça de Deus, desde 2016, prego esta maravilhosa mensagem, o clamor da minha noite, que é a mensagem do profeta Cacô Felipe. Desejo que todos aqueles que vão assistir esta live, transmitido pela minha página no Facebook, ou pelo canal lá na Arena Apologética, possam tirar suas próprias conclusões a respeito do profeta Cacô Felipe, se ele é ou não um verdadeiro profeta de Deus. Não deixe ninguém julgar por você. Você mesmo deve julgar e tirar as suas próprias conclusões. O senhor André Luiz está com a palavra para fazer as apresentações. Boa noite a todos. Agradeço a oportunidade de estar debatendo com o senhor Deltamar. Agradeço você também, Maurizan, por intermediar o debate. Cumprimento todos daqui, do canal Arena Apologética e outros lugares com a paz do Senhor. E vim aqui hoje para defender a tese de que ele não é o profeta verdadeiro. Sendo assim, já devolvo a palavra para o senhor Maurizan. Ok. Então, nós vamos passar às perguntas, né? As perguntas têm duração de 5 minutos. As respostas também é 5 minutos. A tréplica também será 5 minutos, assim também para a réplica, né? Então, vou passar a palavra ao apóstolo Deltamar, que irá fazer a primeira pergunta. Obrigado, irmão Maurizan. Eu gostaria de perguntar ao convidado como é que ele gostaria que eu o chamasse, de André Luiz ou de senhor Medeiros? Como você preferir, senhor Deltamar. Então, o senhor Medeiros, há bastante tempo, está tentando contradizer que o profeta Cacô Felipe não é o profeta de Deus. Ele tem um canal no YouTube, há muito tempo faz vídeos, né, para mostrar para todo mundo que Cacô Felipe não é um verdadeiro profeta. E nesses vídeos, e assim como em outras plataformas das redes sociais, o senhor Medeiros levantou, né, pronunciou vários insultos contra a mensagem do profeta Cacô Felipe, o clamor da meia-noite, assim também como o profeta Cacô Felipe. Não vou mencioná-los aqui, os insultos feitos, também não vou responder os insultos feitos, né? O senhor Medeiros tem a oportunidade de confirmar, de manter os seus insultos ou de retificá-los, né? Mas eu gostaria de fazer a primeira pergunta para abrir aqui esse debate no sentido de se Cacô Felipe é ou não um verdadeiro profeta de Deus. E eu já sei que o senhor Medeiros se apresenta como um pastor, se apresenta como um ministro do Evangelho, e ele prega e explica as Escrituras, né? Para que as pessoas que estão assistindo e irão assistir, seria bom o senhor Medeiros nos dizer como é que ele se tornou um ministro, né? Como é que ele se tornou um pastor. Pelo que, até onde eu sei, o senhor Medeiros é um ministro, né? Um teólogo, um pastor. Então, a primeira pergunta é esta, né? Para que todas as pessoas que estão assistindo possam ter o entendimento e a consciência quem o estabeleceu, o senhor Medeiros, como pastor, quem o estabeleceu como ministro do Evangelho. Esta é a minha primeira pergunta, irmão Maurizan. O senhor Medeiros terá 5 minutos para a resposta. Muito bem, o Deltamar, só pegando um pouquinho da fala do que você falou, é certo de que você também faz alguns insultos a algumas igrejas, tá lá no WhatsApp. Porém, eu não quero entrar nesse mérito de questão aqui na live. Foi boa essa pergunta que você fez, porque se você não fizesse, eu faria essa pergunta para você. Eu já vi a sua explicação e eu concordo em parte com a sua explicação. Vamos pegar aqui, o Deltamar, apenas o Novo Testamento, afinal estamos na graça. Então é assim que se procede, tá certo? Então vamos lá. Jesus, ele chamou 12, ele também tinha 70. Esses chamaram outros e outros e outros, foram estabelecendo. Conforme o próprio apóstolo Paulo fala lá em Tito, estabelecei presbíteros, ele dá essa ordem para Tito. Atos 20 e 28 mostra que haviam bispos
instituídos pelo Espírito Santo. Em Atos 15 também está escrito que foi eleito presbíteros. Tudo isso, vale lembrar, que pela supervisão dos apóstolos. E assim nós temos uma sucessão apostólica. Aí nós temos Inácio, que é, segundo a tradição, discípulo do apóstolo João. Nós temos Policarpo, bispo de Esmirna. E nós temos outros e outros e outros e outros, até chegar em Lutero, na Reforma Protestante. Isso se chama sucessão apostólica. Tá certo? Eu fiz até uma colinha aqui, senhor Deltamar, para a gente entender. E vou, assim, especificar mais para o povo, ministro pentecostal, inclusive. A Assembleia de Deus, ela começa em 1906, tá certo? É por volta dali que ela começa. Os ministros da Assembleia de Deus são Charles Fox Parham e William Seymour. Detalhe, Charles Fox Parham era ministro que foi levantado por Deus e estabelecido na Igreja Metodista de John Wesley. E Seymour, ele era o ministro da Igreja Batista de John Smith. Era aquele grupo de ingleses que foi para a Holanda atrás de liberdade religiosa. John Wesley, por sua vez, veio da Igreja Anglicana. O meu áudio não está saindo. Não está saindo o áudio. Eu gostaria de perguntar ao irmão Morizan se o seu microfone está ligado, irmão Morizan. O irmão Morizan desliga o seu microfone, parece que está tendo um eco. Está tendo um eco lá na transmissão. Vou desligar. Ok. Sim, pode continuar, senhor Medeiros. Bom, eu estava completando o raciocínio. John Wesley, ele era da Igreja Anglicana, que por sua vez vem da Igreja Católica. E Lutero também vem da Igreja Católica. Ou seja, um vai estabelecendo o outro conforme a sucessão apostólica e conforme está escrito no Novo Testamento. John Smith também veio da Igreja Anglicana, que por sua vez também veio da Igreja Católica. E eu devolvo a pergunta, onde está a sucessão apostólica de Cacu Filipe, visto que no Novo Testamento eu não vi, em parte nenhuma, profeta mensageiro. Paulo se apresenta como apóstolo, Pedro também se apresenta como apóstolo, e eu queria saber quem chamou Cacu Filipe para ensinar, para estabelecer. E ainda tenho mais uma pergunta a você, Deltamar, porque Cacu Filipe te chama de apóstolo. Qual pai da igreja quis essa honra para si? Porque Clemente era bispo de Roma e assim por diante. Agostinho também não era apóstolo, nenhum pai da igreja era apóstolo. Então eu gostaria de saber como é que Cacu Filipe te coloca como apóstolo, algo que nenhum pai da igreja quis, ninguém quis essa honra para si. E também gostaria de saber como é que surge Cacu Filipe. Conheço a história do que você contou do clamor de Mateus 25:6. Não vejo sincronia nenhuma com Cacu Filipe. Não sei onde que ele entra nisso daí. Agora, eu vejo na Bíblia, no Novo Testamento, por exemplo, eu vejo uma sucessão apostólica. Desde a igreja primitiva até os dias de hoje. Estou devolvendo aí para o senhor Maurizano. Ok, seu Medeiros. Então, apóstolo tem 5 minutos para a réplica, né? Ok, eu vou manter as perguntas do senhor Medeiros aqui, de um lado, né? Porque nós ainda estamos na minha primeira pergunta, depois o senhor Medeiros pode refazê-las, né? Eu posso responder de acordo à ordem do debate. Então, o senhor Medeiros está dizendo que há uma sucessão apostólica, e ele tentou explicar aí esta sucessão. Penso que ele está se referindo à mesma sucessão que os católicos usam, e até existe aí a sucessão papal, né? Sucessão papal, a qual os católicos dizem que hoje o Papa atual lá é o Papa Francisco, sendo Pedro o primeiro Papa, e aí houve uma sucessão papal. A sucessão apostólica que o senhor Medeiros está dizendo nada mais é do que uma cópia da sucessão papal que os católicos pregam aí, quando diz que Pedro foi o seu primeiro Papa. Mas vamos lá, Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Como Deus, ele não muda. A sua maneira de fazer as coisas não muda. E quando eu perguntei ao senhor Medeiros quem o estabeleceu para ser pastor ou ministro do Evangelho, isso significa que só há uma maneira para alguém se tornar um sacerdote, de Efésios 4:11, como ele está se tratando
citou aí o Novo Testamento. Mas a Bíblia não é só Novo Testamento. O senhor Medeiros não pode pegar só o Novo Testamento e querer falar só do Novo Testamento, porque senão ele deveria tirar essa outra parte da sua Bíblia e não usar. Toda a Escritura, dependendo do que o profeta mensageiro do seu tempo estabelecer, ela é válida. Dependendo do que o profeta trouxer para o seu tempo, de acordo com a revelação que ele recebe de Jesus Cristo. E sendo Jesus Cristo mesmo ontem, o Deus do Antigo Testamento, que é o Deus do Novo Testamento, e ele é o mesmo Deus para sempre, não muda a sua maneira. Então nós vamos ver lá em Levíticos 8 e Levíticos 9, que foi Moisés, o profeta mensageiro, quem estabeleceu o sacerdócio. E o sacerdócio do Antigo Testamento é um tipo dos ministros, ou dos ministérios de Efésios 4 e 11, que são 4, apóstolos, profetas de igreja, evangelistas e doutores. Então, um sacerdote não pode ser estabelecido pelo próprio Deus. Um sacerdote, mesmo do Antigo Testamento, não tem um chamamento direto de Deus. Você lê todo o Antigo Testamento, não encontra-se Deus ele mesmo chamando um sacerdote, um homem colocando no sacerdócio. Mas Deus chama apenas o profeta mensageiro. E um dia Deus chamou um homem chamado Moisés, o estabeleceu como seu profeta, o seu porta-voz na terra, e foi Moisés quem estabeleceu Arão. Foi Moisés quem estabeleceu os 5 filhos de Arão. Foi Moisés também quem estabeleceu os 70 anciões. E ninguém poderia estar no sacerdócio no tempo de Moisés, a não ser que fosse estabelecido pelo profeta mensageiro chamado Moisés. O Arão não estabeleceu nenhum sacerdote. Os filhos de Arão não estabeleceu nenhum sacerdote. Os 70 anciões não podiam fazer isso, porque isso era direito somente do profeta mensageiro. Dado que o senhor Medeiros fala do Novo Testamento, nós vemos João Batista, foi ele quem estabeleceu os seus ministros do seu tempo. João Batista tinha muitos discípulos e apóstolos, entre eles Apolo. Foi João Batista, ele mesmo, quem estabeleceu os seus ministros. Depois você vê que foi Jesus de Nazaré quem chamou 12 e os nomeou como apóstolos. Depois, em Lucas capítulo 10, ele escolhe mais 70 discípulos, os estabelece e os envia para pregar sua mensagem de 2 em 2. E quando Jesus vai falar sobre isso, ele diz, não foi vocês que me escolheram, mas foi eu quem vos escolhi. E depois de Jesus, quando ele dá a ordem lá em Mateus capítulo 28, versículo 19, ele envia os seus apóstolos agora como profetas mensageiros, e são eles quem estabelece lá em Jerusalém, em Israel, aqueles que iam trabalhar no sacerdócio, os anciões, os bispos, os presbíteros, foram estabelecidos pelos apóstolos de Jesus Cristo. E foi Paulo, depois, quem estabeleceu os ministros do seu tempo. Foi Paulo quem estabeleceu aqueles que iriam trabalhar com ele no seu tempo. E Paulo, sim, dava ordem para os seus discípulos, Timóteo, Tito, Silvano, Agabo, Silas, e até mesmo Apolo, estabelecer outros como anciões, como presbíteros e como bispo, porque é o profeta mensageiro quem pode fazer isso. No Antigo Testamento, o profeta mensageiro era quem ungia os sacerdotes, quem ungia os reis de Israel, mas ele também poderia dar ordem para um dos seus servos e ungir um rei, ou ungir um sacerdote. Isto é compreensível, né? Agora veja, o senhor Medeiros tentou explicar aí a sucessão apostólica, mas isto não é verdade. Deus estabelece o profeta, e é o profeta quem estabelece os seus ministros. Assim como no natural, é o presidente da República quem vai estabelecer os seus ministros. Um ministro, um homem, não pode se tornar ministro de um ministério por si só, e ele não pode nomear, estabelecer outro ministro. Também no espiritual, o homem não pode tornar-se um apóstolo, um profeta de igreja, um evangelista ou um doutor, a não ser que o profeta mensageiro do seu tempo o estabeleça. Esta é a única maneira que Deus pode reconhecer aqui na Terra. Okay. Irmão, o senhor Medeiros tem 5 minutos para tréplica, senhor Medeiros. Perfeito. O Deltamar, você fez uma conexão do Antigo Testamento com o Novo e falou que o profeta mensageiro unge com óleo. Onde você viu isso na Bíblia, no Novo Testamento, alguém ungindo com óleo? Você viu algum ministro do Novo Testamento sendo ungido com óleo? Na Bíblia, a única vez que fala para ungir com óleo no Novo Testamento, e aí você colocou assim, não, mas o Medeiros então ele quer tirar o Antigo Testamento. Não é isso. É que nós vivemos na época da graça e, portanto, nós seguimos isso. Porque senão a gente não vai poder comer carne de porco, vai ter que guardar sábado, entre outras coisas. Você quer seguir alguns aspectos da lei ou todos os aspectos da lei? Aí é que tá.
Então, nós estamos colocando aqui o que nós seguimos hoje, na época da graça. Na época da graça, nenhum pastor ou ministro é ungido com óleo. Quem Jesus ungiu com óleo? Você conhece? Vou fazer uma pergunta para o Deltamar. Deltamar, você pode responder aqui no meu tempo. Quem foi ungido com óleo no Novo Testamento? A sacerdote. Eu não disse que os profetas ungiam os seus ministros, os seus sacerdotes com óleo. Eu não disse isso. Tá bom, tudo bem. Vamos lá. Você colocou aqui o seguinte, João Batista, ele tinha discípulos e apóstolos. Apóstolos onde? João Batista tinha. Quem teve apóstolo foi Jesus. Eu nunca vi isso escrito na Bíblia. Isso é completamente por sua conta. João Batista não tinha apóstolo nenhum. Ele tinha seus discípulos e mais para frente, quando surge Cristo, ele fala, siga ele. Ele ainda manda os seus discípulos seguir Jesus e não ficar seguindo ele. Por quê? Porque João Batista, ele é o último profeta da lei. Outra coisa, você nunca pode se comparar com João Batista e nem com Filipe, por vários aspectos dos quais eu citarei aqui. Primeiro, João Batista tinha o Espírito Santo desde o ventre materno, com Filipe não. A Bíblia fala de João Batista lá em Malaquias capítulo 4. Mateus 25:6 fala de Caco Filipe. É um versículo extremamente precário. Então, se for assim, eu vou falar, tem lá no Apocalipse um homem de pé no monte, está falando de mim a Bíblia. Lógico que não. Agora, a Bíblia com relação a João Batista, a Bíblia com relação a Jesus, a Bíblia com relação a Paulo, esses que são mencionados no Antigo Testamento, ela se cumpre fielmente. Ela dá detalhes. Não é? Lá em Malaquias, por exemplo, o capítulo 4, o versículo 5, fala, enviarei o profeta Elias. E daí, lá em Marcos capítulo 1, o fariseu pergunta, és tu Elias? Há uma confirmação, visto que com Filipe não tem confirmação nenhuma. Isso levando em consideração, só levando em consideração, que separando Mateus 25 de Mateus 24 do contexto. Vale lembrar que a Bíblia nem foi escrita com capítulo e versículo, isso foi acrescentado. E do ponto de vista da teologia, eu sei que você não acredita em teologia, geralmente se lê o capítulo anterior. Então, muito provavelmente, Mateus capítulo 25 está se referindo a Israel. Mas vamos supor que não esteja. Suponhamos que não esteja. Mateus 24 se refere a Israel e se refere a uma tribulação. Vamos supor que não se refira. Vamos trabalhar hipoteticamente com essa situação. Mateus capítulo 25 apenas fala de vigilância. Eu quero saber onde que Cacu Filipe entra, porque na sucessão apostólica ele não entra. Outra coisa, quem no Novo Testamento apareceu um anjo, teve uma visão e aí virou um profeta mensageiro? E de onde tiraram essa história de profeta mensageiro? Visto que João Batista também, ele era filho de sacerdote e, portanto, ele fazia parte de uma sucessão, ele não surge do nada. Além da Bíblia falar dele, além dele ter o Espírito Santo desde o ventre materno, ele é filho de sacerdote, portanto, ele também é sacerdote. Porque o sacerdócio era hereditário. Agora, tem uma coisa, no Antigo Testamento, o sacerdote também era hereditário. Jeremias não podia pegar e falar, vou pegar um cara da tribo de Benjamim e vou estabelecer sacerdote. Não podia. Somente os levitas podiam ser sacerdotes. Isso já estava escrito na lei. Então, não é de qualquer maneira. É conforme está escrito na palavra de Deus. Mais para frente, Deltamar, nós vamos ver um pouquinho mais sobre a lei. Tá bom? Ok, senhor Medeiros. É a sua vez de fazer a pergunta ao apóstolo Deltamar. Tá certo. Então vamos lá. Eu ia fazer... Essa primeira pergunta seria essa, então eu vou fazer aqui a segunda no lugar da primeira. Deltamar, eu vi no seu Facebook, primeiro eu preciso perguntar para você, para saber se Cacu Filipe está de acordo. Porque eu sei que, por exemplo, em igrejas, muita gente prega algo que, por exemplo, o pastor presidente não está em acordo com aquilo. O cara faz porque quer. Ele quer fazer aquilo. Então, eu não posso pegar tudo que você, André, ou lá os caras da África lá falam e dizer, Cacu disse isso. Não. Então, primeiro eu preciso perguntar para você. Lá no seu Facebook, tem uma postagem sua dizendo que Cacu Filipe é maior do que Jesus.
Cacu Felipe confirma isso? Isso aí é por conta sua ou é por conta dele? Primeira Ok, coisa. então eu vou responder a sua questão, mas vou usar parte do meu tempo para voltar no ponto anterior sobre os apóstolos, né? Vou te fazer uma Perfeito. pergunta direta e você responde de forma... Não, pera aí, ô, Doutamar, eu só fiz uma pergunta para você confirmar se o que você falou no Facebook é ou não, porque daí eu vou fazer a minha pergunta de verdade. Porque eu não posso ser sim, desonesto. De repente, Cacu não está em acordo com o que você falou e você fez porque você quis. Então, eu fiz uma pergunta direta. Cacu Felipe está em acordo com o que você postou no Facebook de que ele é maior do que Jesus Cristo? Ainda que seja nos dias de hoje? Ele está em acordo com isso? A postagem diz que Cacu Felipe é maior do que Jesus de Nazaré. É isso que está escrito então, lá. Isso, é isso mesmo, exatamente. Ele está de acordo com isso? Sim, está de Reta acordo. e direta. Cacu é ou não é o caminho da salvação? Para hoje. Sim, hoje na Terra não há outro caminho para a salvação a não ser Cacu Felipe. Não, agora você pode responder, Tamar, do jeito que você quiser. Você tem seus 5 minutos aí. Eu fiz a pergunta, Certo. você pode responder do jeito que você quiser. Pode usar o tempo lá seu também, tá bom? Certo, eu gostaria de saber qual pergunta principal você quer que eu responda, porque eu respondi 3 aí. Então, não, a primeira eu só queria confirmar se o que você postou no Facebook está em acordo com o que Cacu acredita e passa para vocês. E aí você respondeu que Cacu Felipe é o caminho da salvação, perfeito. Agora você pode explanar por que você acha que Cacu Felipe é o caminho da salvação para os dias de hoje. E eu tentarei refutá-lo. Ok. Essa é a pergunta, a sua pergunta, Medeiros, ao apóstolo? Exato. Se o Cacu Felipe é o caminho da salvação hoje. Ok, eu vou responder. Sim, irmão. Eu vou responder a sua questão, senhor Medeiros, mas antes gostaria de usar parte do meu tempo para voltar no ponto sobre os apóstolos lá, porque ficou alguma coisa em aberto. Nós vamos fechar isso para ir para frente. Eu gostaria de fazer uma pergunta direta, você me responde assim como eu te respondi. Na verdade, você confirma o que você disse, que só existe 12 apóstolos? Você confirma isso? Sim, Jesus estabeleceu 12. Aí eu sei que você vai dizer, mas um se enforcou e estabeleceu outro. Ok, beleza. Mas esse não é o ponto. Os apóstolos é aqueles que tinham na Bíblia. É isso que eu queria falar. A minha pergunta é direta, porque você havia confirmado em outras conversas anteriores que só havia 12 apóstolos. Aí eu pergunto, você confirma? Você agora já não confirma. Já está falando de Matias. Então agora eu pergunto, Jesus teve um 13º apóstolo, que é Matias? Teve. Então e não é Paulo apenas também 12. fora do tempo. E então, Paulo também fora do tempo. Agora há um 14º apóstolo, não é isso? Sim. E eu lhe pergunto, Barnabé não foi um apóstolo? Não. E se eu lhe mostrar na Bíblia que Barnabé foi um apóstolo? Você então pode mostra, retificar o que você disse? Então mostra, por favor. Atos 14:14 diz que Barnabé era um apóstolo. Então Jesus tinha 12 apóstolos, depois então, Matias, 13º apóstolo, de acordo com a teologia. Depois Paulo, 14º apóstolo, e depois agora Barnabé também foi chamado de apóstolo. Gostaria de dizer também que não é porque um homem não tem o título de apóstolo que ele não é apóstolo. Por exemplo, Paulo tinha o título de apóstolo, ele pegou para si esse título de Efésios 4:11, mas Paulo era um profeta mensageiro. E João Batista teve muitos apóstolos, porque apóstolo é uma questão de ministério. Mesmo que um homem não tenha o título de apóstolo, o título de evangelista, de profeta de igreja ou de doutor, mas um sacerdote é dirigido por um dos 4 ministérios. Um homem pode fazer o serviço, o trabalho de um apóstolo, sem ele ter o título de apóstolo. Um homem pode trabalhar, dirigido pelo ministério de evangelista, sem ele ter o título de evangelista. Não é porque um homem não tem o título de apóstolo que ele não é dirigido por um dos 4 ministérios. Agora vamos à sua questão. E na sua réplica você pode falar aí sobre Barnabé, Atos 14:14. Porque a princípio você disse que era apenas 12. Agora você está retificando, dizendo que Matias também é. Está dizendo que Paulo também é. E você disse que Barnabé não era e estou dando a referência para você. Mas vamos lá, você pergunta se Cacu Felipe é o caminho da salvação. E eu respondo que sim. Antes de responder essa questão, vou responder a outra, para não deixar nenhuma para trás. Se Cacu Felipe é maior do que Jesus de Nazaré, respondo que sim. E vou dizer por quê. Porque Jesus de Nazaré, no seu ministério profético, no seu ministério de profeta, ou seja, ele como filho do homem,
Ele foi enviado somente para salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. O seu ministério era para os seus irmãos judeus lá em Israel, de acordo com Mateus capítulo 15, versículo 24, e de acordo com Mateus capítulo 10, versículos 5 e 6. Enquanto que Cacó Filipe, no seu ministério profético, no seu ministério de profeta, ele é o profeta de Deus para todas as nações da terra, para todos os habitantes da terra. Jesus de Nazaré, somente para os judeus, as ovelhas perdidas da casa de Israel. No ministério profético, Cacó Filipe é maior do que Jesus de Nazaré. Vou para outra pergunta. Se Cacó Filipe é o caminho, a verdade e a vida, sim. Cada profeta mensageiro é o caminho, a verdade e a vida no seu tempo. Jesus nunca disse que ele sempre foi o caminho, a verdade e a vida. Jesus não poderia dizer isso porque é uma mentira, e ele não poderia mentir. Jesus nunca disse que ele seria para sempre o caminho, a verdade e a vida. Mas ele disse no seu tempo, no ano 33, eu sou. Ele usa a expressão o tempo presente. Ele nunca disse eu fui ou eu serei, mas ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque no tempo de Jesus, ninguém poderia ser salvo a não ser que acreditasse no que Jesus pregava. Assim como no tempo do dilúvio, senhor Medeiros, o caminho, a verdade e a vida lá era um homem chamado Noé, e não Jesus de Nazaré. Ninguém poderia chegar ao céu se não passasse por Noé. Ninguém poderia ter vida eterna se não acreditasse em Noé. Ninguém poderia estar na verdade a não ser que cresce Noé. Noé, no seu tempo, era o caminho, a verdade e a vida. Moisés, no seu tempo, era o caminho, a verdade e a vida. Elias, no seu tempo, era o caminho, a verdade e a vida. Acabe, Jezabel e os profetas de Baal e os profetas de Azai foram ao inferno, porque não receberam Elias como seu profeta. Ninguém poderia ser salvo no tempo de Acabe, no tempo da rainha Jezabel, a não ser que eles recebessem Elias como o enviado de Deus. Cada profeta mensageiro foi o caminho, a verdade e a vida no seu tempo, e Jesus de Nazaré foi o caminho, a verdade e a vida no seu tempo. Paulo foi o caminho, a verdade e a vida no seu tempo. Martinho Lutero no seu tempo. E hoje, em toda a face da terra, não há outro caminho, não há outra verdade. Não tem como alguém ter vida eterna, a não ser que ele receba o enviado de Jesus Cristo, que é o profeta Cacó Filipe, de acordo com Mateus, capítulo 10, versículo 41, e João 13, 20. Aquele que recebe que eu envio, a mim me recebe. O enviado hoje, senhor Medeiros, não é Jesus de Nazaré. O enviado hoje não é Paulo. O enviado hoje para todos os habitantes da terra chama-se Cacó Filipe. O senhor Medeiros tem 5 minutos para réplica. Positivo. Falando a respeito dos 12 apóstolos, ô Deltamar, você entendeu muito bem o que eu quis dizer. Até porque Matias foi tirado num palitinho, jogaram o manto, né? Jogaram a sorte para estabelecê-lo. Ou seja, totalmente sem direção de Deus. Tá certo? Paulo sim era apóstolo, Matias foi sem direção de Deus. Foi como uma espécie de urim e tumim, coisa que não se usa. Depois que ocorre o batismo com o Espírito Santo, não se tem mais essa coisa de tirar a sorte, tá certo? Com relação a Barnabé, nesse ponto você tem razão. Eu me equivoquei, mas me lembrei. Barnabé, ele entra no lugar justamente de Matias, porque não se ouve falar de Matias na Bíblia. Com relação ao que você falou aqui, eu marquei algumas coisas aqui na Bíblia, né, e eu quero falar aqui a respeito. Bom, você falou que na época de Noé, o profeta mensageiro era Noé, e quem quisesse ir até Deus seria por meio de Noé. Isso está correto. Só que depois de Moisés, aí tem um livro, é uma lei. E os profetas, eles não vêm trazendo novidade, eles vêm apenas trazendo juízo. Para começar, o profeta, ele era alguém que de tempos em tempos, Deus levantava quando a nação se desviava do caminho. Tanto que Malaquias chama atenção sobre o quê? Sobre o dízimo, algo que já tinha na lei. E muitos outros profetas. Ageu, mesma coisa. Ele fala, olha, minha casa está deserta, enquanto cada um corre para a sua própria casa. Por quê? Porque a casa do Senhor estava abandonada. As pessoas não estavam trazendo os seus dízimos. Também lá em Malaquias está escrito que o sacerdote estava cometendo adultério, algo que também já tinha na lei. Ou seja, não tem novidade, tem repreensão baseado na lei. Então vamos deixar bem claro aqui, porque da maneira como você coloca, me parece, sabe o quê? Que o profeta sempre traz uma novidade. Ele sempre traz uma coisa nova.
Às vezes parece até desigrejado. É um chip estranho aqui, é um anticristo ali, é alguma coisa ao colar. E isso não é verdade. Eles se baseavam na Bíblia. Daqui a pouco nós vamos ver que o próprio Senhor Jesus se baseava na Bíblia. Agora, eu quero ler um pouquinho da Bíblia aqui, tá bom? Já que nós estamos falando de ser o caminho, a verdade e a vida, eu vou fazer uma leitura rápida aqui de alguns versículos que eu marquei aqui, tá bom? Você falou que Jesus hoje, né? Ou sei que você já vai falar isso, que Jesus não está entre nós hoje, mas nós vamos ver aqui sobre passado, presente e futuro. Então, vai ficar claro aqui a ideia, tá certo? Olha só o que diz João capítulo 15, versículo 6, 7 e 8. Olha, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanha, lança no fogo e o queima. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras, as palavras de Cristo, permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Quem pode ser discípulo? Quem segue a Jesus Cristo, as suas palavras. Ok, aí o que foi que Pedro fez? Trouxe uma nova revelação como um profeta mensageiro? Vamos ver se isso é verdade. Agora Jesus já ressuscitou, já ascendeu ao Pai, agora nós já estamos em Atos dos Apóstolos, tá certo? Agora quem é pregador é Pedro, Paulo e por aí vai, tá bom? Então vamos lá. Eu vou correr aqui, que senão eu não consigo o tempo. Atos 4:12, Pedro falando, tá certo? E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importamos que sejamos salvos. Jesus Cristo. Ele não fala que ele é o profeta mensageiro que leva para o céu, ele não fala algo contrário ao que diz a Bíblia. Ele diz que Jesus é o nome que leva para o céu, tá certo? Agora nós vamos em Paulo. Vamos ver se Paulo ele chega e se apresenta como está com Filipe, apontando para o seu próprio umbigo, dizendo: ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É eu que levo alguém para o céu. Vamos ver se isso é verdade? Então vamos lá em Romanos capítulo 10. Agora, eu vou ler aqui Romanos capítulo 10 e o versículo 9. Olha o que diz a Bíblia aqui, olha. Se com a tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus restou dentre os mortos, serás salvo. Isso aqui é Paulo pregando também Jesus Cristo. E aí, o mais clássico de todos, né? Okay. Posso concluir um pouquinho? Só mais uma leiturinha? Hã? Faltou só uma leiturinha, posso fazer? Pode sim, mais uns 30 segundos. Tá bom. Então vamos lá, ó. 1 Coríntios, capítulo 2. Olha só, versículo 1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem, porque os coríntios eram gregos, ou de sabedoria, ele não ostentava, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Sendo para grego, judeu, não interessa, a mensagem é a cruz. É isso que Paulo falava. Então, o caminho é Jesus. Ok. O apóstolo tem uns 5 minutos para a tréplica. Ok, muito obrigado. Então, eu percebi que o senhor Medeiros coloca aqui entre uns 9, 12 pontos diferentes, né? Eu não vou conseguir respondê-lo todo, senhor Medeiros, mas eu vou pegar alguns. Antes, gostaria de fazer uma pergunta direta. O senhor disse que João Batista foi o último profeta da lei, de acordo aí, Lucas 16:16. Eu estou de acordo, não vamos discutir isso. Mas a pergunta que eu lhe faço direta, me responda, por favor. Quem é o último profeta da graça? Não tem. E quem é o primeiro profeta da graça? O primeiro profeta da graça? Bom, pelo que está escrito na Bíblia, lá em Atos 13, haviam profetas. Agora, este primeiro profeta que você está colocando, para mim é Jesus Cristo. Ele é o primeiro profeta. Agora, eu sei onde você vai chegar, que haviam outros profetas. Está correto, eu nunca disse que não. Mas eu não entendi. Eu perguntei quem foi o primeiro profeta. Me diga o nome do primeiro profeta. Jesus Cristo. E o último profeta, quem foi? Não tem, eu já expliquei. Não tem. Está bem, então vamos lá. Então, com respeito ao que o senhor Medeiros estava falando aí sobre Novo Testamento, Antigo Testamento, que devemos pegar isso ou deixar aquilo, ou pegar aquilo e deixar isso, eu gostaria de dizer a todos que estão assistindo que Deus tem o seu legislador da palavra. Assim como nós temos os legisladores federais, que fazem as leis federais, assim como nós temos os legisladores estaduais e municipais para fazer as leis estaduais e municipais,
Deus em cada geração tem o seu legislador. E é por meio do legislador de Deus, que é o seu profeta, que nós conhecemos quais são os mandamentos de Deus para o seu tempo. Quando Moisés estava na terra, ele era o legislador. E Moisés não foi buscar mandamentos de Deus em nenhum lugar, em nenhum livro. Ele era o legislador de Deus e ele poderia estabelecer os mandamentos do seu tempo. E quando o senhor Medeiros fala aí de Antigo Testamento, de lei, e que os profetas não trazem coisas novas, eu perguntaria, será que o livro de Josué é uma repetição do que Moisés já havia dito? Do que Moisés já havia feito? Claro que não é. Não foi a Moisés que Deus disse como atravessaria o Jordão. Foi a Josué. Não foi Moisés quem chamou o povo para se santificar antes de atravessar o Jordão. Foi para Josué. Não foi para Moisés que Deus disse como derrubaria os muros de Jericó. Foi para Josué. Não foi por meio de Moisés que Deus parou o sol. Foi Josué. Não foi por meio de Moisés que as nações que estavam em Canaã foram destruídas e expulsas. Foi por meio de Josué. E o anjo havia dito para Josué que, assim como ele tinha sido com o seu servo Moisés, ele seria também com Josué. Agora, quero fazer uma pergunta direta ao senhor Medeiros. Josué era um profeta como Moisés, senhor Medeiros? Sim ou não? Profeta? Se Josué era um profeta como Moisés, ou não? Sim. E aí? Então, se você está de acordo que Josué era um profeta como Moisés, você sabe que um profeta vem trazer uma nova revelação. Um profeta não vem trazer repetição. E as coisas que estão escritas no livro de Josué, algumas dessas que eu citei, Moisés não falou sobre elas. Eu poderia perguntar, quantas vezes Isaías citou no seu livro o nome de Moisés? Nenhuma vez. Quantas vezes Jeremias citou no seu livro o nome de Moisés? Nenhuma vez. Quantas vezes Abacuque, Sofonias, Oséias, Daniel citou nos seus livros o nome de Moisés? Nenhuma vez. Um profeta, senhor Medeiros, não vem para repetir a mensagem de um outro profeta, porque os profetas não são papagaios, os profetas não são recitadores de história, os profetas não são recitadores de versículo. Um profeta mensageiro, senhor Medeiros, é como um cientista, e o cientista é para o natural o que o profeta é para o espiritual. Um cientista vem trazer algo que a humanidade não sabe. E um dia um cientista trouxe a eletricidade, outro dia um cientista trouxe a respeito das ondas de rádio, outro dia um cientista trouxe sobre as ondas de TV, outro dia um cientista trouxe sobre a internet. Mas será que um cientista hoje, senhor Medeiros, vai trazer novamente esta mesma informação que a humanidade já sabe? Ele não é um cientista, ele é um repetidor daquilo que os cientistas antes deles disseram. Deus envia os seus profetas para trazer aquilo que a humanidade não conhece. É por isso que na sua Bíblia não existe só 5 livros de Moisés. Se os profetas não trouxessem novas revelações, só precisava dos 5 livros de Moisés. Mas por que então a sua Bíblia não tem só 5 livros? Por que a sua Bíblia ainda contém dezenas de livros na sua Bíblia e tem outras dezenas de livros de profetas que não estão na sua Bíblia? Sabe por quê? Porque Amós 3:7 e Apocalipse 10:7 diz que os segredos de Deus são revelados aos seus servos, os profetas. Deus não pode fazer nada na terra sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Os seus segredos, senhor Medeiros, é a nova revelação. E quando Paulo veio e diz, eu venho a vós com a revelação de Jesus Cristo. E quando Jesus estava na terra, senhor Medeiros, ele diz, há muitas coisas que eu tenho que vos falar, mas eu não vou falar porque vocês não estão prontos, vocês não suportarão. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos fará compreender aquilo que eu vos tenho dito, aquilo que eu vos tenho anunciado, e outras coisas que Jesus nem tinha dito. Agora veja que Jesus, sendo o legislador da palavra, ele poderia dizer, Moisés disse isso, não disse? Mas agora eu, Jesus, digo isso. Moisés disse aquilo, mas agora eu digo isso. Moisés disse para fazer assim, mas agora eu digo para fazer assim. Por quê? Porque Moisés é o legislador da palavra no seu tempo. Jesus é o legislador da palavra no seu tempo. Jesus não era discípulo de Moisés. Josué, quando tornou-se profeta, não era discípulo de Moisés. Ele era um profeta mensageiro, assim como Moisés. Se eu tiver tempo ainda, o irmão Morizão vai me dizer se eu tenho tempo ainda, eu gostaria de perguntar ao senhor Medeiros, porque ele disse que não há profeta. O primeiro foi Jesus, então se não há, então Jesus foi o primeiro e o último. Porque eu perguntei, quem foi o primeiro? Ele disse Jesus. E eu perguntei, quem é o último? Ele disse, falei não que há. nenhum. Que felicidade para nós servir o profeta prometido de Mateus 25:6.
o embaixador do céu sobre a terra, o começo do profetismo, né? Oh, que felicidade pra nós servir o profeta prometido de Mateus 25:6, o embaixador do céu sobre a terra,